Vamos lá. De Piracicaba. Ô, Piracicaba. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Qual lacuna? Essa aí que está logo na frente aí, né? Então, alguma coisa é a calcificação dos canalículos dentinários, com a dentina tornando-se nessa região menos permeável, vítrea e sem vitalidade. A calcificação dos canalículos é contínua, fazendo parte da fisiologia pulpodentinária. Este processo é acelerado frente a estímulos de baixa intensidade que não provocam necrose do prolongamento do odontoblasto. O que seria que preencheria a lacuna? Esclerose dentinária, fibrosamento dentinário, inervação dentinária ou hidrodinâmica dentinária. Comentários aqui. Primeiro que não se chamam canalículos dentinários, está errado. Na verdade, se chamam túbulos dentinários e não canalículos. Canalículos é o que liga um túbulo no outro, mas tudo bem, tá? Então, alguns autores muito antigamente chamavam ainda de canalículos dentinários e quem fez essa questão se baseou nisso, tá? Vamos pegar uma dentina. Eu vou fazer um corte de uma dentina aqui para vocês entenderem como é que funciona aqui a fisiologia dentinária. Eu tenho uma dentina que tem túbulos dentinários. Então, se eu pegar um corte da dentina, eu tenho vários túbulos, certo? Não é ao longo, tá? É um corte transversal dos túbulos dentinários. Então, eu tenho vários túbulos. Dentro de cada túbulo, eu tenho, um prolongamento dentinário. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou fazendo um desenho onde os túbulos estão em corte transversal. Legal? Então, isso em vermelhinho é o prolongamento da célula odontoblasta lá na polpa, que está deixando seu prolongamento dentro de um túbulo, dentro de um tubinho na dentina. Tá? E aqui, em azul, marca texto, azul, vou pegar azul, eu tenho a minha dentina. Isso aqui é dentina, tudo é dentina aqui, ó. Legal? Tudo dentina. Dentina. Essa dentina, ela é formada ao longo de toda a vida do dente, né, e vai diminuindo a câmara pulpar. Isso todo mundo sabe. Dentina secundária. Formada na periferia da dentina, vai formando, a câmara pulpar vai se tornando cada vez menor. Beleza. Acontece que os odontoblastos que vão produzindo essa dentina secundária também estão dentro dos túbulos. E dentro do túbulo, o prolongamento do odontoblasto também faz dentina. E vai fazendo com que esse... Opa, tá em vermelho ainda, né? Deixa eu voltar para azul. Esse túbulo dentinário vai se tornando também cada vez menor, porque vai produzindo dentina aqui dentro. Dentro do túbulo. Vai produzindo dentina dentro do túbulo. Ou seja, então, enquanto a câmara pulpar vai se tornando menor, o túbulo dentinário também vai se fechando ao longo de toda a vida do dente. Porque o prolongamento que está lá dentro daquele túbulo também está fazendo dentina. O túbulo vai fechando. Isso chama-se esclerose dentinária. Primeiro que essa dentina que está sendo formada entre um túbulo e outro, essa não se mexe. Então, o túbulo está aqui, o túbulo está aqui, não tem nada que aproxime ou distancie esse túbulo. Não, eles vão ficar na mesma distância. Só que dentro deles forma-se dentina, dentro. Então, essa distância aqui permanece ao longo da vida do dente, essa distância também, essa distância aqui, essa distância que se permanece. O que forma é dentina dentro. Legal? A essa dentina que está entre um túbulo e outro, eu dou o nome de dentina inter. Quase que eu errei aqui, né? Quase que eu escrevi errado. Estou com a cabeça na outra dentina. Essa dentina que tem entre um túbulo e outro, eu não consigo escrever, né? É a dentina chamada intertubular. É entre um túbulo e outro. Essa dentina que está lá dentro,
é chamada de dentina intra. É dentro do túbulo intratubular, também chamada de peritubular. Legal, gente? Então, esses são os nomes da dentina. A dentina entre os túbulos e a dentina dentro do túbulo. Dentina intratubular ou peritubular, essa que vai se formando e vai fazendo com que cada vez vai fechando mais, a dentina vai fechando mais, ela vai ficando vítrea e menos permeável. É só você pensar, uma esponja com um buraquinho muito pequeno, uma esponja com os buracão grandão. Uma passa mais, outra passa menos. Permeabilidade dentinária. Ao longo da vida do dente, a dentina vai se tornando cada vez menos permeável. Legal? Então, por quê? Porque acontece um fenômeno de esclerose. Esclerose significa obliteração. Então, já sabem qual é a resposta certa para essa pergunta. É a calcificação dos túbulos dentinários com a dentina, tornando nessa região menos permeável, vítrea e sem vitalidade. A calcificação dos canalículos, né, é contínua, fazendo parte da fisiologia pulpodentinária ao longo da vida do dente. É normal, é fisiológico. Ele pode ser acelerado frente a estímulos de baixa intensidade. Uma cárie, por exemplo, crônica. Uma cárie crônica faz com que os túbulos se fechem. Isso aí já não é fisiológico, né? É patológico. É por algum estímulo. Então, acelera o processo de esclerose. Aí você tira a cárie, aí você tira e vem aquela dentina dura, endurecida, castanhada, vítrea. E você fala assim, opa, essa dentina eu não preciso tirar. Por quê? Porque é uma dentina esclerosada. Legal? Então, dentina esclerose. Assinale a alternativa correta sobre a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Alternativa A. A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pela OMS. Dentre as funções da vigilância epidemiológica estão o processamento dos dados coletados, análise e interpretação dos dados processados. A notificação, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre notificação compulsória, não precisa ser sigilosa, podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, mesmo que não haja risco para a comunidade. O SIAB, que é um sistema de informação, é o principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória. Aqui a gente já vai fazer um link com notificação compulsória. 2 minutinhos. Me ajuda aí nessa questão. Qual a alternativa correta da questão 10? E aqui a gente vai tirar várias informações muito importantes. Qual a alternativa correta? Questão 10. Resistentes, nossos 11 alunos que resistiram até aqui. Vamos lá, qual a alternativa correta? Um minutinho. Vamos lá, gente. Tá acabando. Márcia, Cristina, Ana Lúcia. Mais um pouquinho só. Qual a alternativa correta? Listagem de doenças de notificação compulsória é uma listagem nacional, aonde nessa listagem tem todas as doenças que são obrigatórias realizar a notificação compulsória. O que é notificação compulsória? Quando se tem confirmação ou suspeita dessa doença que está neste rol, que está nessa listagem de doenças de notificação compulsória, tanto os profissionais de saúde quanto qualquer cidadão, ele tem a obrigação de comunicar a vigilância sobre o aparecimento dessas doenças.
Olha só a alternativa A. A alternativa A, ela pergunta assim, ó. A atual listagem das doenças de notificação nacional foi estabelecida pelo OMS. Se as doenças de notificação nacional já se fala que é notificação nacional, quem que estabelece? Quem estabelece a listagem de notificação nacional é o Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde não tem nada a ver com isso. Quem estabelece a listagem de doenças de notificação nacional é o Ministério da Saúde. O SIAB, que é Sistema de Informação da Atenção Básica, é o principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória. O principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A notificação, ela precisa sim ser sigilosa, não podendo ser divulgada fora do ambiente médico-sanitário, ok? A não ser que coloque em risco a comunidade. Mas a notificação compulsória, ela não é pública, ela não pode ser pública, ela precisa ser sigilosa. Imagina só, uma gestante está grávida, obviamente que a gestante está grávida, a gestante tem sífilis. O filho nasceu com, a criança nasceu com sífilis materna. E aí todo mundo lá da região vai ser avisado que aquela criança tem sífilis porque a mãe tinha sífilis. Quando é que a notificação ela pode se tornar pública? Quando aquela doença pôr em risco a comunidade. Por exemplo, lá no condomínio tem um indivíduo que ele foi no posto de saúde e ele foi diagnosticado com varíola do macaco. Essa doença varíola do macaco, ela vai ser comunicada, vai ser notificada, e aí as pessoas que tiveram contato com esse indivíduo, elas vão ser informadas. Mas por quê? Aquela situação epidemiológica, aquele agravo ou aquele evento, ele coloca em risco a comunidade. Mas não vai apontar quem que é o indivíduo que está doente. Vai avisar, vai comunicar à comunidade que houve um caso naquele local, naquele bairro. Ok? E a alternativa correta, B, dentre as funções da vigilância epidemiológica estão o processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados. Questão 24. Eu gostei dessa banca porque eles são papum, né? As questões sem muita enrolação, sem muitas churumelas. Qual o pH considerado crítico para o início da dissolução da apatita nos elementos dentais? Falei isso várias vezes durante a aula, tanto quando eu falei de cárie, quando eu falei de flúor. Então, para que vocês tenham que saber, né? A hidroxoapatita, ou a apatita fluoretada, ela vai ter sua dissolução qual? Na ausência de flúor, pH crítico é 5,5. Então, abaixo de 5,5 desmineraliza. Na presença de flúor, que hoje quase todo mundo, né, tem presença de flúor, o pH crítico é 4,5, ou seja, a dissolução acontece quando fica abaixo de 4,5. E para a dentina, tá, é o pH 6,5. Então ele está falando que ele quer saber aqui, papum, pH crítico para a dissolução da apatita, ou seja, no esmalte. Qual que é? Né? Ele não falou se é na ausência ou na presença de flúor, mas nem teria o 4,5 aqui, ele nem aparece para causar confusão, então a gente pensa que é na apatita normal, né, vinda da natureza, sem a presença do flúor. Então seria o pH abaixo, né, de 5,5, alternativa B. Aqui tem, ó, abaixo. Para quem tem dúvida, sempre fica a dica, né? Vocês devem ter tido tem na aula de matemática, né? Só fazer um risquinho, vira um 7, vira um 4. 4 é menor que 7. Então, quando é viradinho para cá, é menor. Quando é viradinho para cá, é maior, né? Então, para quem não sabia, fica a dica. Então, alternativa B de bola. Essa questão foi a questão de Jandira para Clínico Geral em 2014. E, para minha surpresa, em Itapira, em 2014,
caiu exatamente no mesmo ano a mesma questão, com as mesmas alternativas, tá? Não mudou nada. Geralmente a gente vê questões se repetindo, né, da mesma banca, mas que muda a alternativa, um pergunta na presença de flúor, outro na ausência. Essa questão foi idêntica em todos os sentidos, tá? pH crítico para o início da dissolução da apetita, que é menor que 5,5, a alternativa B. Então, a questão foi idêntica, tá? E, por hoje, essas foram as questões da banca. Era uma banca que eu ainda não tinha trabalhado, SH Dias. Gostei, tá? As questões que eu questionei foi uma ou outra, mas por atualidades, né? E a gente percebia que eram questões antigas de 2012, geralmente já de 2019 já estavam bem atualizadas. Então foram poucos questionamentos, mais por essa questão de atualização. Então é uma banca prática, é uma banca que vai direto ao ponto, é uma banca que não enrola muito no enunciado. Quem já assistiu a aula minha vê que tem algumas bancas que eu fico com muito questionamento, que eu implico muito com as bancas, né? Mas essa banca SH Dias eu não conhecia ainda, fui estudar as questões e percebi que é uma banca que tem essa característica: direcionamento, papum, sem muita enrolação nos enunciados, que vai direto ao ponto, e as questões mais recentes me mostraram ser uma banca mais atualizada, né? Principalmente em 2019, quando ele já estava falando de cárie não ser transmissível, com os conceitos novos, né? De não ser uma doença infecto-contagiosa. Isso me chamou muito a atenção de uma forma positiva. Jandira, Clínico Geral 2014. Dentre as substâncias químicas seguintes, indique a que possui propriedades radioprotetoras: sincavite, cisteamina, vitamina A, actinomicina. Vamos lá. A vitamina A, não. A vitamina E, sim. Lembra que eu falei para vocês lá da vitamina E? A sincavite, pessoal, eu nem faço ideia do que seja. Eu sabia que eu tinha esquecido de ver alguma coisa. Aqui, sincavite. Extraída manualmente. Tá. Vamos ver o que é essa sincavite. Vamos ver juntos aqui, ó. É indicado para hemorragias, falta de vitamina K1. Então não tem nada a ver, tá? Fitomenadiona, indicada após o tipo de coagulação, quando causados por deficiência de vitamina K1. Então isso daqui é para diminuição de vitamina K, problemas circulatórios, etc. A actinomicina, pessoal, se eu não estou enganado, é um antibiótico. Vamos ver juntos. Actinomicina. Antineoplásico, perdão. É um derivado Streptomyces marfuris, actinomicinas. É um antineoplásico, ou seja, ele vai diminuir as chances de uma neoplasia ou até mesmo diminuir uma neoplasia já instalada. Agora, a cisteamina é uma substância que eu fui conhecer justamente quando eu fui procurar para a aula de hoje, pessoal. Ela é um creme, ela serve para clarear manchas escuras, mas também ela ajuda a evitar a penetração da radiação e alterar o DNA, alterar a molécula DNA, certo? Então, a cisteamina é uma substância radioprotetora. As demais, não. Sincavite é complexo vitamínico K. Vitamina A, não, é a vitamina E. E a actinomicina é um antineoplásico.